Concluímos, portanto, o tratamento de valores ausentes, que foi a nossa primeira estratégia de limpeza. Vamos agora para a segunda, conversão de tipos de dados. Primeiro, uma pergunta rápida. O que eu devo fazer primeiro? Tratamento de valores ausentes ou conversão de tipos de dados? Uma boa pergunta, não é? Eu vou justificar para você a minha resposta da seguinte forma. Aqui, bem no início do tratamento de valores ausentes, vamos subir aqui um pouquinho no Jupyter Notebook, aqui. Veja que nós fizemos o drop de colunas, não foi isso? Foi, na verdade, a primeira estratégia para tratar valor ausente. Se eu começo pela conversão de tipo de dado, eu posso acabar tendo que converter uma coluna que daqui a pouco eu vou deletar. Ou seja, eu vou perder tempo, será desperdício. Sendo assim, o ideal é você começar pelo tratamento de valores ausentes. Embora não seja uma regra rígida, é muito mais uma questão lógica. Se em algum momento eu posso fazer drop de coluna, ou seja, remover a coluna do conjunto de dados, então deve ser a primeira coisa a ser feita, concorda? Porque aí eu não perco tempo depois analisando aquela coluna, fazendo conversão, verificando outliers e assim por diante. Normalmente, no começo do tratamento de valores ausentes, nós dropamos colunas de acordo com o critério. No nosso caso, mais de 30% de valores ausentes. Então, o ideal é você começar por essa estratégia. E aí, depois, com as variáveis que sobraram, você continua o seu processo de limpeza. Faz sentido para você? Pois bem, vamos então para a estratégia de número 2, que é a conversão de tipos de dados, que é muito negligenciado. Muita gente não presta atenção a isso, que é curioso, porque, afinal de contas, é a minha matéria-prima. O tipo de dado influencia diretamente a matéria-prima que eu estou trabalhando. Pois bem, vamos identificar os tipos de dados e verificar as conversões necessárias. Primeiro, vamos chamar o método dtypes, que pertence ao dataframe do Pandas. Observe que eu estou usando o dataset clean, ok? Depois da limpeza dos procedimentos anteriores. Veja que nós temos float64, que é o decimal, e o object, que é basicamente o tipo string. Pois bem, vamos dar uma olhada no dataset clean, e agora estou olhando os dados propriamente ditos. Veja que eu tenho, por exemplo, esta coluna aqui, ó, start. Qual é o valor preenchido nessa coluna? É uma data, não é isso? Mesma coisa para a coluna end. Então, start e end são datas. O que o Pandas fez quando nós carregamos o conjunto de dados? Colocou o start como object, colocou o end como object. O tipo de dado influencia diretamente as operações que você faz com aquela variável. Nesse momento, o Pandas está considerando essas duas variáveis como string. Então ele não vai me fornecer métodos para tratamento de datas. Por quê? Porque ele classificou como string. Só que ele não sabe o que é data e o que é string. Isso é seu trabalho, na verdade, descobrir. Pois bem, tenho aqui a descrição para você. Observando as colunas, podemos perceber que start e end são, na verdade, valores de data e hora, embora sejam rotuladas como objetos pelo Pandas. Além dessas duas colunas, todas as colunas como tipo de dado objeto, ou seja, object, são, na verdade, valores de string. Portanto, vamos converter essas colunas para seus tipos de dados apropriados. Vamos começar com start e end. E aí eu vou chamar a função convert_to_datetime. De onde veio esta função? Lá de módulos, estratégia 2.py. Olha que coisa linda. Temos aqui funções Python para converter para string, para valor inteiro, para datetime e ainda multiplicação por fator, que eu vou usar daqui a pouquinho para converter de milissegundo para segundo. Já já eu explico. Ou seja, essas operações super básicas de conversão de data, por exemplo, conversão de string, etc., você coloca no módulo, leva agora esse módulo com você debaixo do braço para onde você for. Aonde você for agora com o projeto Python de análise de dados, já tem aqui um módulo fornecido para você. E ainda tem o módulo 3 daqui a pouco, que é o Estratégia 3, que é mais incrível ainda. Só esses 3 módulos aqui já valem o curso, já posso concluir o curso aqui. Não, brincadeira, não vou concluir, eu vou continuar. Tenho ainda mais 7 projetos para entregar para você até o final deste treinamento. Pois bem, vamos então fazer a conversão para datetime. Passa o dataset clean, as duas colunas que você quer, executa. Ele vai levar um tempinho, porque afinal de contas são mais de 145 mil registros, e ele vai converter essas duas colunas do tipo object para o tipo datetime. Qual a vantagem disso?
Eu vou ter agora métodos e atributos que são específicos para colunas do tipo datetime. Isso facilita muito lá na frente, durante o restante do processo de análise. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos extrair as colunas que são do tipo object. Então eu vou pegar dataset clean, vou fazer um select the types. Isso aqui é um método próprio do DataFrame. Aonde eu quero incluir tudo que for do tipo object. O resultado, eu quero listar as colunas. Eu não quero os dados, eu quero as colunas, ok? E então vou converter para uma lista. Vou colocar isso em string columns. Executa. Vamos visualizar? São 1, 2, 3 colunas que estão como tipo object. Eu vou convertê-las para o tipo string, só para mostrar para você como isso pode ser feito. Vou usar a função convert_to_string. Cadê a função? Está aqui exatamente a primeira. Vai receber o DataFrame, coluna, vai então fazer um loop pelas colunas, aplicar o S-type e converter para string. Você pode estar perguntando, mas espera aí, o tipo object já não é string? Sim, só que object, na verdade, é considerado um objeto em Python. Então tem alguns métodos e propriedades, embora seja string. Você tem o tipo de dado string propriamente dito, que tem uns métodos e atributos ligeiramente diferentes. Estou mostrando para você como fazer a conversão. Executa e pronto, fizemos a conversão com sucesso. Mas não acabou, tem mais. Veja que algumas colunas nós sabemos que são identificações, que são IDs. Como nós sabemos disso? Bola de cristal? Não. Nós lemos o dicionário de dados, claro, né? Você leu o dicionário de dados, tenho certeza absoluta. É a planilha que está sendo entregue, inclusive, a você, junto com o Jupyter Notebook. Essas colunas, que estão aqui listadas logo aqui no parágrafo, são, na verdade, IDs, identificações. Então, eu não vou deixar como float 64, eu vou converter para int 64. Eu vou deixar ainda como numérico, mas vou tirar a casa decimal, porque não me interessa a casa decimal para identificação nesse exemplo. Eu então vou converter para int 64. Primeiro eu vou criar a lista de colunas, executa, e chamo convert_to_int, que é exatamente esta função. Eu então faço a conversão, é só executar a função. Vamos agora dar uma olhada nos dtypes. Executa e lá está. Veja que eu tenho agora id como int64, tenho o que for data como datetime ns e o restante que também foi string como tipo string. Veja que não é uma tarefa complexa, não é muito mais você olhar para o conteúdo da variável e então tentar identificar qual é o tipo de dado correto. Isso vai trazer uma série de vantagens e benefícios mais à frente, principalmente quando você estiver criando gráficos, porque aí faz toda a diferença com os métodos que você pode utilizar. No próximo vídeo, nós continuamos.